Transtorno de personalidade, borderline. Assunto interessante, né? Vamos saber mais logo depois da vinheta. Daí, pessoal, quem fala é o professor Diego Gomes, da Dentista à Sua Porta. E hoje nós estamos aqui na sala VIP da Unidade de Torres para mais um Pode à Sua Porta, o podcast da Dentista à Sua Porta. Hoje diretamente pela TV Litoral, canal 6, e também pelo YouTube. E você já sabe, né? O nosso podcast é todas as segundas, quartas e sextas-feiras, às 8 da noite no YouTube e às 10 horas da noite pela televisão. E hoje a nossa personalidade, ela é impressionante. Impressionante por quê? Porque ela vai falar sobre um assunto realmente diferenciado. Quem é ela? Psicóloga, trabalha de forma clínica, online, tem especialização eu até vou olhar aqui, terapia cognitiva comportamental. Realmente é uma psicóloga diferenciada. Com vocês, a doutora Luciana Schlender. Muito bem-vinda, doutora! Obrigada. Prazer estar aqui, né? O prazer é nosso. Pessoal, a doutora, ela trabalha com várias áreas da psicologia, mas principalmente com um transtorno de personalidade borderline. Mas antes de nós abordarmos esse assunto, eu vou pedir para a doutora explicar um pouquinho da onde ela é, porque as nossas personalidades da região, doutora, elas têm sempre que se apresentar, né? Porque às vezes a gente conhece quem é aquela figura pública, mas não sabe de onde a pessoa é. Então eu gostaria que tu contasse de onde é que tu é, se tu é natural aqui da cidade de Torres, ou se tu é de fora, para os nossos espectadores te conhecer um pouquinho mais. Por favor, doutora. Boa tarde, então. Prazer estar aqui com vocês. Eu sou natural de Carazinho, né, Rio Grande do Sul. Fica pertinho de Passo Fundo, onde eu fiz a minha graduação em Passo Fundo. Depois eu me tornei uma cidadã do mundo, né? Eu fui embora para Santarém, no Pará, né, por meio da universidade pela qual eu trabalho. Morei um tempo lá, depois voltei a Carazinho, fiquei mais uns 5 anos e morei 9 anos em Manaus, né? Lá em Manaus eu tive contato com a DBT, que é um tratamento especializado para o transtorno de personalidade borderline. Eu dava aula na universidade de psicologia lá e comecei a estudar, me aprofundar mais em terapia comportamental, e tive o contato com algumas colegas que trabalhavam, estudavam. Tinha uma colega que morou nos Estados Unidos há muito tempo, que são as colegas da LBT Amazônia. A gente tem uma equipe, né, que trabalha em conjunto. E lá me especializei, tenho formação no Behavior Tech, aqui do Brasil, e nessa área, né, um tratamento inovador, um tratamento novo, basicamente novo no Brasil. Agora já tem bastante profissionais formados e tudo, e eu já trabalho Estava fazendo as contas antes de vir, acho que vai fazer 5 anos que eu trabalho com essa área, né? Não, é muito bacana. E às vezes a gente escuta falar em transtorno de personalidade. São vários. Mas o borderline ele tem algumas características. Então, será que, doutora, tu poderia explicar o que é o transtorno de personalidade borderline? O que é uma doença? O que é? Quais as características? Só para nós entendermos. Bom, o transtorno de personalidade borderline, ele é um transtorno que tem algumas características específicas, né? São pacientes que a gente chama na DBT, dentro da compreensão do transtorno, pessoas com alta intensidade de desregulação emocional, né? O cerne do problema do transtorno de personalidade borderline, atualmente, ele é visto como um transtorno da desregulação das emoções. São pessoas que já nascem com uma predisposição biológica, né, para
Por que biológica? Elas têm uma alta sensibilidade relacionada às emoções. Elas são Fica muito feliz, muito triste. são pessoas. Vamos fazer uma analogia. Pense numa pessoa com uma queimadura de 3º grau, Uhum. tá? Se você soprar na pele de alguém que está com uma queimadura de 3º grau, só um sopro dói. São pessoas que não têm essa pele emocional. Elas têm essas emoções de forma muito intensa, são Uhum. altamente sensíveis. Uhum. Altamente sensíveis. Então, são pessoas que sentem de forma muito mais intensa as emoções, elas sentem mais vezes emoções. A emoção, por exemplo, um estímulo do ambiente leva a pessoa a sentir uma emoção de forma muito intensa, ela vai do 0 ao 100 de forma muito rápida. Por exemplo, no trânsito, a pessoa chega ali e alguém buzina para ela ou corta ela, o borderline, ele vai ficar o quê? Tranquilo? Ou ele pode, como é que é? São variáveis, São né? Não variáveis? dá pra gente. Aquele que estoura. Elas têm uma sensibilidade maior. Digamos, se isso para ela é algo que pode desencadear uma raiva intensa, sim, ela vai reagir de forma mais intensa. Não quer dizer que, nossa, é uma pessoa que sai por aí o tempo todo, né? Não, desregulando. Não, não é assim que funciona. Eles são pessoas como nós. Mas a diferença é que elas têm uma sensibilidade maior. Não tem pessoas que têm uma sensibilidade ao cheiro mais apurada? Eu sou uma pessoa que tem um olfato muito apurado. Eles são pessoas mais sensíveis emocionalmente. E aí, o que acontece com a emoção? Quando a pessoa está lá no seu topo da desregulação, da emoção, ela não consegue voltar muito facilmente. Por quê? O que é a emoção? A emoção é um aparato de sobrevivência da nossa espécie. Ela serve para nos proteger dos perigos, ela ajuda. Por exemplo, quando a gente está com medo, o que a gente faz? A gente corre, a gente se esconde, a gente foge, né? Veio um tsunami aqui, eu saio correndo e eu não penso. A emoção, então, ela é um aparato de sobrevivência que gera um impulso de ação. O que acontece com uma pessoa que tem alta sensibilidade emocional? Ela reage de forma impulsiva, porque ela acaba sendo regida pela emoção. O que acontece quando a gente está emocionalmente ativado, que a gente chama? O nosso cérebro, essa área pré-frontal do cérebro, ela acaba não funcionando de forma adequada, porque a nossa amígdala está lá ativada e o nosso comportamento vai ser regido pela emoção. Se eu digo ataco, eu estou com raiva de você, eu vou te atacar. Sim. Eu não vou pensar, poxa vida, não vou falar não isso. Não tem a regulação do cérebro falando, não, calma. Isso, o outro lado, exatamente. Simplesmente a explosão total. Acontece isso. E o que acontece com o tratamento? E aí entra o tratamento para essas pessoas que antigamente, eu lembro quando eu me formei, não é faz tanto tempo assim, mas quando eu me formei, a minha base era a base analítica, né? Dizia-se que não havia tratamento, que eram pacientes intratáveis, foram pacientes muito estigmatizados, né? Porque se acreditava que eles quais os estereótipos que havia, né? São pacientes manipuladores, são pacientes que mentem demais, que fingem, e na verdade não é, são pacientes que não sabem regular a sua emoção e agir de forma mais efetiva. Não seria nem a palavra adequada, mas efetivo. O que é efetivo? Eu estou com raiva de ti, eu não vou te atacar. Eu digo, Diego, aquele dia você fez isso, 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 e eu fiquei com muita raiva. Fiquei muito irritada, né? Porque você fez isso. E aí a gente tem a possibilidade de dialogar sobre as coisas que acontecem, enfim. Sim. Mas, às vezes, pessoas que não conseguem regular isso, elas reagem, e aí o que acontece? A primeira coisa, dificuldade nos relacionamentos interpessoais. Né? São pessoas, ao mesmo tempo que elas querem muito ter um relacionamento, são pessoas muito intensas, emocionalmente muito... eu diria que tem muitas pessoas com esse perfil que elas são magnéticas. São pessoas que tu quer estar perto, sabe? E ao mesmo tempo, quando você
cria um relacionamento, às vezes acontecem esses rompantes, e aí elas acabam quebrando os relacionamentos e é uma perda muito grande, muito dolorosa. Sim, é horrível. Né? Pessoas que sofrem intensamente também. Ô, Né? doutora, e os pacientes? Como é que é o atendimento desses pacientes? Assim? Então, eles chegam porque eles estão vendo que eles têm problema, ou às vezes é um parente que fala, olha, tu precisa ir fazer uma análise com psicólogo, psiquiatra e por diante. Como é que é a realidade desses pacientes que São chegam até você? diversas vias, né? Muitos pacientes vêm porque se intitulam como depressão, às vezes com diagnóstico de outros diagnósticos, né? A característica da depressão, comportamentos impulsivos, né? Às vezes comportamentos que a gente chama de autolesão, né? Às Autolesão. vezes a intensidade da emoção é tão forte, tão dolorosa, que a única forma que o paciente tem de regular essa emoção é sentindo dor. Como é que Tem uma assim, área os do cérebro, pacientes fazem o quê? Por exemplo, se cortam, fazem essas coisas assim? não são todos, mas alguns sim, outros têm comportamentos impulsivos, como pegar um carro de forma impulsiva e sair andando, beber de forma muito intensa, o abuso de substâncias também é uma comorbidade que a gente chama, e autolesão também. Também pode ser uma característica. Não é uma regra, mas Sim. pode ser. Eu acho que a característica fundamental é essa oscilação das emoções, de forma intensa. Como a gente sente o tempo todo emoção, é uma característica do nosso padrão. Então eu sinto alegria de forma muito intensa, eu estou muito alegre, de repente acontece, penso em alguma coisa, acontece alguma coisa, eu fico muito triste, ou com muita raiva, irritação, e às vezes nem a pessoa entende. Ela parece que a emoção vem surge do nada. É como se, e às vezes as pessoas acabam acreditando, não é possível, tem alguma coisa surreal, mágica, alguma coisa, como é que pode Externa que está me externa afetando. que parece que entra alguma coisa em mim e eu sinto raiva do nada. Então, são pessoas que sentem muita intensidade emocional, mas elas às vezes nem sabem do que, né? Às vezes passou alguma coisa no celular que a pessoa viu Já e ativa. nem percebeu e já ativou a emoção e elas não conseguem regular de forma adequada, enfim. Então, o tratamento ajuda para ensinar padrões e ferramentas para lidar com essa dor e sofrimento. Por exemplo, às vezes a pessoa vai até um psicólogo porque acha que está com depressão, mas na verdade é esse efeito da tristeza exacerbada, né? Então a gente pega e às vezes eles vão, certo, procurar auxílio profissional, por quê? Porque às vezes eu estou muito triste, então eu estou me sentindo muito mal, mas na verdade às vezes nem é a depressão, é essa desregulação da emoção. E até pela característica da dificuldade dos relacionamentos, né? Também tem esse aspecto, né? Doutora, aquele tratamento que eu coloquei, que eu acabei não citando, né, que é terapia comportamental dialética, né, é um assunto que ele pode ser direcionado dentro do borderline. Poderia falar sobre esse assunto, mas logo depois do comercial. Até daqui a pouco, pessoal! Pessoal, voltamos agora aqui a conversar com a psicóloga, a doutora Luciana Schlender, que é uma das autoridades em borderline, e agora eu vou pedir para ela que ela explique um pouquinho sobre ali, ó, a terapia comportamental dialética. O que é isso, doutora? Muito bem. A terapia comportamental dialética é Quer me dar um copinho aqui? Dá aqui o claro. copinho, doutora, deixa eu colocar aqui. Obrigada. É um modelo de tratamento padrão ouro, que a gente chama. Por que padrão ouro? É um modelo de tratamento que já foi testado, né? Os seus resultados já foram testados e comprovados que eles são eficazes para pessoas com desregulação emocional, que engloba pessoas com transtorno de personalidade borderline, que foi o princípio e o início do tratamento, mas também engloba pacientes com bipolar, pacientes com depressão, depressão maior,
pacientes com TDAH, pacientes com uso de substância, pacientes com TEPT, que é transtorno de estresse pós-traumático, pacientes que passaram por traumas. Com toque também? Tem alguns pacientes com toque, mas é muito mais pacientes com desregulação. Eu não trato pacientes necessariamente com toque, mas tenho pacientes que já passaram pelo treino de habilidades com esse padrão, mas muito mais o paciente border, bipolar, enfim. E quando tu começa, por exemplo, a atender esse paciente borderline, começa a aplicar essa terapia, como é que funciona? Ele precisa, é muito complexo, né? Porque varia de acordo com paciente para paciente. Mas um básico, assim, então a pessoa vai entrar em contato, ela vai fazer a avaliação dela, como é que funciona esse processo? Como é que funciona? Bom, normalmente os pacientes vêm indicados pelos psiquiatras. Nós temos uma equipe, em primeiro lugar, o profissional que trabalha com DBT, ele não trabalha sozinho, ele trabalha em equipe, né? A equipe que eu trabalho, nós somos a equipe da DBT Amazônia. Como eu morei muito tempo em Manaus, eu criei esse vínculo lá. E depois da pandemia, o processo de atendimento online, a gente viu que dá certo, que funciona, que dá resultado. Então, a gente mantém os atendimentos, a maioria deles online. Então, o paciente, ele entra no tratamento que a gente chama de DBT standard, ou DBT padrão, engloba o atendimento, é um tripé, né? Atendimento individual com o terapeuta principal, né? O psicoterapeuta, né? Não o terapeuta, psicoterapeuta principal. O treino de habilidades, que é um tratamento, ele é um treino de habilidades comportamentais. Não é psicoterapia, é um treinamento que o paciente passa durante 6 meses a 1 ano, dependendo do caso. Durante 6 meses ele faz um encontro semanal em grupo com 2 profissionais que fazem o treinamento com esse grupo. Ele vai treinar situações assim? Ele vai aprender comportamentos. Ele vai aprender comportamentos de regulação emocional, de tolerância ao mal-estar, que o mal-estar que as emoções negativas geram, e efetividade interpessoal. Esse mal-estar que a pessoa começa a sentir ruim, começa a sentir com dor, não, assim, não? Por exemplo, quando você sente uma raiva de forma muito intensa, ela te gera um mal-estar e você vai reagir a isso. Ou, às vezes, situações que te geram essa emoção, porque a emoção negativa, ela gera um certo mal-estar e você reage. Então, ele aprende a não piorar a situação. Sim. A não botar lenha na fogueira. O que eu faço para não piorar a situação? E os pacientes aprendem a fazer o que fazer, né? Por exemplo, eu estou com uma angústia muito grande e eu acabo fazendo uso de substância. Então, o que eu posso fazer para tolerar esse mal-estar que eu estou sentindo, para não ter o comportamento que vai piorar a minha situação, ou outros, enfim. Então, é uma diversidade imensa de Sim, imagino. Então, é tolerância ao mal-estar, regulação emocional, efetividade intervenção e mindfulness. O que é o mindfulness? O mindfulness é a capacidade de melhorar minha atenção ao momento presente, né? Para não ser resgatado pelas minhas histórias do passado, ou medo do futuro, ou ficar tentando prever. Então, é a capacidade de manter a atenção no momento presente. Então, o mindfulness, ele perpassa por todas as habilidades. Então esse tratamento individual, o tratamento coletivo, que é o treino, e o coaching telefônico. Que quem dá o coaching telefônico ou atendimento telefônico é o profissional, o terapeuta individual. Sim. Coaching telefônico, por quê? Quando o paciente está em crise, muitas vezes ele não consegue regular a sua emoção. Alguns pacientes têm uma das características da desregulação é a impulsividade. Então, eles têm impulsividade de se machucar, se autolesionar, às vezes pensamentos, né, de suicida. Então, o que o paciente faz? Ou, às vezes, ele está trancado dentro do quarto porque se ele sair, ele vai brigar com a família inteira, ele está muito nervoso, está muito agitado. O que ele pode fazer? Ele pode fazer um coaching telefônico
que normalmente duram de 5 a 10 minutos no máximo. Para quê? Ele liga para o Centrar ele. terapeuta e o terapeuta ajuda ele a usar as habilidades que ele aprende no treino. Sim. Para ajudar, olha, vai lá, pega gelo, faz isso, faz aquilo, e ele vai lá e acalma, né? E aí ele consegue passar por uma situação que sem habilidade ele não conseguiria. Ah, que Então coisa. esse é o global do tratamento. E fora, uma coisa assim, fundamental no tratamento é a que a gente chama de consultoria. Nós temos toda semana reunião de consultoria. Que é, por exemplo, a nossa equipe se reúne toda semana para fortalecer os vínculos terapêuticos, para ter como é que a consultoria ela serve para o apoio do terapeuta. Uhum. Porque como a gente lida com pacientes muito intensos, pacientes que são considerados graves, isso afeta muito também o terapeuta. Então a gente também precisa de apoio. A Com certeza. consultoria ajuda nisso, né? A consultoria ajuda, é mais ou menos a terapia do terapeuta, não necessariamente terapia do terapeuta, Sim, mas é um apoio. claro. E outra, a gente discute, né, Traz experiências, às os vezes, casos né? dos pacientes, porque a consultoria ela faz parte do tratamento e os pacientes sabem que ela existe. É, claro que a gente não revela quem são a gente às vezes divide as dificuldades e, na verdade, o que a gente faz na consultoria? A gente fala muito mais de nós, como que eu me sinto, quais são as minhas dificuldades e de que forma eu não estou ajudando ou estou ajudando ou aquele paciente. Não é muito mais sobre o terapeuta do que sobre o caso, não é discussão de caso, não é que a gente vai analisar o caso, não, é muito mais sobre o terapeuta do que sobre o paciente. Perfeito. Doutora, dá um exemplo aí de algum paciente que tu trabalhou, que tu já atendeu, ou para nós, assim, uma parte, digamos, uma história prática de todo esse processo de um paciente borderline. Poderia contar para nós ou compartilhar? Posso. Eu tinha e ainda tenho uma paciente que ela teve um êxito muito grande com o tratamento. Ela iniciou comigo lá em 2020. Ela iniciou com comportamentos de alta desregulação emocional, com comportamentos de autolesão, muita dificuldade assim no controle emocional, nas suas relações interpessoais, enfim. E com o tratamento, terapia individual, treino de habilidades, coaching telefônico, às vezes até pelo WhatsApp mesmo. Esse coach não necessariamente é uma ligação. O que aconteceu com muitos dos comportamentos dela? A gente chama isso de remissão de comportamento. Eles diminuíram e hoje ela não tem mais alguns padrões de comportamento dessas impulsividades. O que às vezes acontece também com os pacientes? E a gente continua estudando sempre. E quando eu fiz o treinamento, e eu fiz um curso de TEPT, né? Transtorno de estresse pós-traumático, em DBT, né? Chama DBT-PE, que é um tratamento específico para trauma. Nesse processo que ela já estava, nossa, estava super bem e tal, a gente percebeu e descobriu que ela tinha, porque existiam alguns padrões que o tratamento não havia remissão, não diminuía, então havia alguma coisa ali. E quando eu fiz o curso, eu percebi que ela tinha comportamentos que eu achei que pudesse ser de TEPT, de um transtorno de estresse pós-traumático, né? Então, um trauma que havia sofrido e que acabava Desencadeando. e sem um tratamento específico a paciente não melhora. E aí é como se a gente fizesse sempre um giro e voltasse para o mesmo lugar. E aí a gente implantou o tratamento de TEPT para essa paciente e realmente melhorou muita coisa. Que legal. Não, que bacana. Parabéns por esse trabalho, sabe, doutora? Porque realmente qualifica a vida das pessoas, né? Porque as pessoas, com certeza, as pessoas que têm transtorno borderline, elas sofrem muito. Além das pessoas
sofrerem bastante, né? Os familiares sofrem bastante. Então é um trabalho muito bonito, né? Eu quero te agradecer pelo carinho, por disponibilizar um pouquinho do teu tempo para vir até a nossa unidade aqui da Dentista Porte de Torres para conversarmos sobre esse tema tão importante, e quero te agradecer em nome do elenco da Dentista Sua Porta. Então, te agradeço e desejo que o bondoso Deus te abençoe ricamente. Mas que bom, estou muito feliz também. E estava nervosa, estava com medo de entrevista, e foi muito legal essa conversa. Não, muito... E falar sobre o que a gente conhece, né? É bom, bem tranquila. tranquilo. Luciana, deixa eu te perguntar para nós finalizarmos, como formas de contato. A pessoa que quer entrar em contato contigo para ser atendida pela doutora, como é que ela faz para te encontrar? Por telefone, né? Meu WhatsApp, que pode ser disponibilizado. Não sei Pode, claro. Tá bem aqui. Tá. Então, quem quiser entrar em contato com a doutora Luciana, manda um WhatsApp para ela. E daí, a partir daí, ela já consegue direcionar. Se quiser me conhecer também, meu Instagram é psicóloga Luciana Schlender, né? @psicóloga Luciana Schlender. Isso. Sigam a doutora lá. Isso aí. Doutora, muito obrigado, tá bom? Obrigada. Pessoal, você que gostou desse podcast, eu já peço, né, que nos siga, tanto siga a doutora e também siga a Dentista Sua Porta no YouTube, no Instagram. Lembrando que esse podcast ele está também disponível no YouTube da Dentista Sua Porta. Então, curta, compartilhe, justamente para quê? Para que as pessoas da nossa região consigam chegar com informações maravilhosas como dessa entrevista, dessa personalidade, tá bom? Até a próxima e falou! Tchau! Tchau.